Muito bom, boa noite. Olha a lua. Calma, gente, calma. É porque dizem que em São Paulo tá chovendo muito. E o nosso convidado de hoje ficou com medo de usar 3G, mas ficar no escuro. Aí eu tava procurando uma lanterna por via das dúvidas, se ficarmos sem energia lá em São Paulo, ele consiga continuar a live com 3G, porém com a lanterna. Olha só que maravilha. Então, olha só que maravilha, as pessoas entrando. E, gente, olha só, quero só fazer uma introdução bem rápida aqui, antes de chamar o nosso convidado. E... ó, diz o Levi que não tá chovendo em São Paulo, não. Daqui a pouco a gente tira essa satisfação aí com o convidado. Ai, ai. Gente, hoje o conteúdo tá fantástico, tá? Nós vamos ter conteúdo para autônomos, funcionários, empresários, desempregados, para quem busca recolocação, para quem busca satisfação, enfim. Para todas as pessoas que valorizam a jornada do autoconhecimento, tá? Então, todos merecem esse conteúdo, porque o que eu quero pedir aqui para vocês é que vocês cliquem nesse aviãozinho que tem aí e encaminhe para amigos, pessoas que vocês queiram que se desenvolvam junto com vocês, que vocês acham que merecem esse conteúdo, tá? Aperta o coraçãozinho aí para tornar essa live relevante, porque o conteúdo tá muito, muito especial. Vamos fazer essa live chegar aí para as pessoas, né? Nós estamos concorrendo com muitas pessoas hoje, inclusive meu esposo acabou de falar aqui, né? O próprio... Parece que o Leandro Carnal também tá ao vivo aí. Cortella. Enfim, muitas pessoas ao vivo aí, trazendo bastante conteúdo, e hoje nós escolhemos esse horário. Para quem não me conhece ainda, para quem está sendo convidado, meu nome é Neily Martins, eu sou pedagoga empresarial, sou especialista em carreira e eu já fiz alguns cursos, algumas especializações na área de coaching, na área de análise comportamental. Eu tenho especialização em gestão estratégica de recursos humanos, gestão organizacional, governança corporativa, e eu sou analista comportamental, né, certificada pela TTI Success Insights, essa empresa que, assim, após essa aquisição de conhecimento, né, eu consegui total autonomia e vamos dizer que ganhei um pouco de autoridade para falar de comportamento humano, tá? Eu sou analista comportamental desde 2015. E em abril do ano passado, eu tive a honra de fazer uma reciclagem com o nosso convidado de hoje. Ele foi o meu instrutor na minha reciclagem. Gente, foi um momento assim muito significativo na minha carreira, tá? Eu fui muito decidida mesmo a desconstruir crenças, me abrir para novas possibilidades, sabe? Eu tava me reinserindo no mercado após a minha maternidade. Eu fui muito feliz mesmo com o marco desse processo, tá? Então eu saí da formação assim da reciclagem, né? Com um produto específico de governança corporativa, e o Bruno sai, que é o nosso convidado, que eu vou daqui a pouco eu vou colocar ele aqui para vocês matarem essa curiosidade. E ele me ajudou a formatar esse produto, tanto que ele me deu mesmo, me presenteou com uma sessão de mentoria. Então, esse produto, né, eu não sei, eu desconheço de verdade empresas aqui no Tocantins que trabalham com esse método, tá? Então, ele foi meu mentor na construção de um modelo de manual que é totalmente funcional e totalmente numa linguagem assim, adaptada para cada tipo de perfil. E realmente eu desconheço como consultora pessoas e empresas que trabalham com essa metodologia que não sejam as empresas que eu presto consultoria, tá? Mas da minha vida, algumas pessoas aqui já sabem, né? E hoje nós queremos aproveitar o conteúdo desse super cara que eu tô aqui
procurando ele, eu acho que ele já deve ter até mandado a solicitação e eu deixei passar em branco. Aqui. Peraí. Quero convidar, então, o Bruno Tsai. Pelo menos. Mas só para confirmar, vocês me ouvem? Todo mundo me ouve? Beleza. Acho que vocês não vão perder muito de olhar para minha cara, então, mas vamos pro conteúdo. Importante vocês me ouvirem, pelo menos, né? Relaxa. Bom, agradeço primeiro muito pelo convite, a oportunidade de falar um pouco disso, né? De toda essa loucura que é o mundo VUCA e principalmente de assessments, né? E principalmente de estar aqui também contribuindo com você, super profissional nele, que a gente já fez algumas interações que você mesmo colocou, né? Da questão do mapeamento, enfim. Eu fico muito honrado de estar aqui compartilhando. Bom, resumindo aqui um pouquinho do que é a minha apresentação, né? Eu sou Bruno Tsai, como a Nelly oficializou aqui. Eu trabalho com coaching, consultoria e treinamentos. Eu tenho uma empresa de consultoria de coaching e treinamentos, obviamente. Eu sou empreendedor há mais de 10 anos, já quebrei bastante, o suficiente para aprender muita coisa na raça. E aí eu sou formado também em na SP Coaching, na verdade, e PNL, a BPNL. E sou licenciado pela TTI Success Insights, onde eu dou esse treinamento que a Nelly fez na reciclagem. E é nessa parte aqui a gente vai focar bastante hoje, né, no comportamento, como que a gente usa essas análises, que sejam por instrumentos ou pela própria capacidade que a gente faz também, a gente conduzir esse autoconhecimento e o conhecimento do ambiente. Uhum. Tudo bem até aqui? Tudo tá todo bem. mundo acompanhando? Deixa eu partir para a primeira questão, então, que aí vamos lá. meio que serve para você ir e voltar, e cada vez que você voltar, você joga um conteúdo aí, mas vamos que vamos. Tá bom. Tá? Mas vocês me ouvem agora? Sim. Beleza. Tranquilo, tá? Bruno, a gente vem aí de alguns anos, né? As pessoas começando a investir no seu autoconhecimento. A gente sabe que o coaching já tem muito tempo que acontece no mundo, mas no Brasil mesmo tem pouco tempo, tem menos de 20 anos, né? E nós percebemos que a população tem investido no processo de autoconhecimento, nós percebemos que as empresas estão buscando isso, né? Conhecer os colaboradores, mas mesmo assim a gente vê que pesquisas, né, a própria Exame publicou que não chega nem a 15% da população que investe nisso, né, isso a nível mundial. E aí a gente começa a perceber, né, 15% não investe, aí a gente tem o percentual que investe, mas não aplica, e aí a gente sabe cada vez mais, está comprovado que o quanto o autoconhecimento traz de importância para a gente, né? Tanto de eficácia que traz para os nossos resultados. E principalmente, né, uma das suas certificações, que é de onde a gente se conheceu, que foi pela TTI, ela investe cada vez mais em pesquisas sérias, pesquisas que traz resultados, né? E assessments de fácil interpretações para nós. E nos últimos dias, últimos meses, nós estamos passando por crises, né? Tanto emocionais, financeiras, de carreira e pessoais. E quem não se preparou meio que está percebendo e às vezes assim, já percebeu e está na hora de mudar, às vezes não sabe como mudar, enfim. E aí nós temos assessments comportamentais, de motivadores, de competências, de vendas, de emocional. E explica pra gente, né, sobre os assessments, sobre essa relação do termo VUCA, né, dentro da teoria dos assessments e principalmente, né, no meio que a gente está vivendo agora, nessa crise que a gente está vivendo agora. Maravilha. Bom, a ideia do que surgiu, né, esse tema de falar de VUCA e relacionada com assessment, começou com essa pandemia e eu acabei escrevendo um artigo sobre isso, inclusive que te motivou a fazer essa live,
Mas basicamente o que você trouxe, né, que é a importância do autoconhecimento, né? No geral, as pessoas ainda têm muita defasagem de investir, de usar, muitas vezes se investe, se conhece, mas na prática você tem um gap muito grande. Então, quanto que isso, né, com relação aos assessments, que são ferramentas, instrumentos, para a gente usar dessa forma de se conhecer melhor, que eu já vou explicar um pouquinho desses detalhes, né, como funcionam os assessments, com relação a esse cenário VUCA. O cenário VUCA que, resumindo a ópera, é essa loucura toda que a gente não sabe o que está acontecendo, quando vai terminar e que muda o tempo todo, e como que a gente lida com essa situação. Com esse contexto, como é que você usa o autoconhecimento para lidar com adversidades e essa maluquice toda que está acontecendo. Então, começando com os assessments, de forma bem simplista, eu gosto de fazer paralelo como os médicos usam os instrumentos, seja para ressonância, raio-x, essa parte toda de diagnóstico. Na verdade, não que o diagnóstico seja o tratamento, né, mas ele facilita muito para a gente ter uma precisão maior, ter uma acuracidade muito maior para você conduzir pelo menos intervenções, onde está certo, onde está errado, ver se o osso está quebrado ou não, e que isso se foca muito na fisiologia, na parte mais físico-denso. Agora, se a gente vai para o lado do pensamento, como é que a gente sente as emoções, como a gente se comporta, os hábitos, né, o que a gente tem de condicionamento, isso não tem necessariamente um raio-x. Aí entram esses instrumentos, né, que são ferramentas que a gente faz, seja no site, você responde lá, tem várias formas. A astrologia, por exemplo, foi uma das primeiras formas de assessment. E o que a gente usa hoje, né, nesse caso a TTI, tem várias formas de fazer esse mapeamento com múltiplas ciências, e que a gente foca no que é o lado profissional, seja no comportamento, seja na parte de como é que a gente tem padrões de pensamento e julgamentos, seja na parte de valores, atribuição de valores, como também na inteligência emocional, entre outros, né? Eu não vou citar todos, que são bastante. E a importância disso, eu coloco que é como se fosse a gente conhecer a gente mesmo, como abrir um manual de instruções. Todo mundo nasce e todo mundo vive, só que poucas pessoas entendem quem elas realmente são e principalmente qual a função delas. Muito se fala hoje, né, até pela questão de moda que se colocou, da questão de motivação, a questão de propósito, a questão de missão, acaba até levando muitas vezes para um lado esotérico, mas eu gosto de trazer para uma função mais prática mesmo, que é como entender o propósito como função. Como a gente está conversando aqui, a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo, a gente tem uma função aqui, né, de falar, debater sobre esses assuntos, e cada pessoa tem um propósito, uma função. E aí desdobra, por que eu estou falando disso, né, de propósito e função, que desdobra disso, entender também como é que cada um com a função é diferente. Então, fulano, ciclano, beltrano, homem, mulher, todas as pessoas são humanas, a gente tem 4 membros, uma cabeça, nessa similaridade a gente tem, só que entra no funil de detalhes, a gente se diferencia, cada um tem um comportamento diferente, né? Tem um que gosta de lasanha, o outro odeia lasanha. Um gosta de quente, outro gosta de frio. E como é que a gente explica isso, né? Como é que explica? Tem gente que adora sair em festa com muita gente, tem gente que odeia, que ela prefere ficar bem isolada na biblioteca, lendo um livrinho. Como que você diferencia isso, né? Porque a gente está também refém de uma cultura e também do sistema de ensino que a gente padroniza tudo. A gente tem um sistema de ensino em que você tem milhares de pessoas seguindo o mesmo padrão de ensino. E é difícil, quando você vê na prática, as diferenças tentando serem encaixotadas. E esse que é o grande problema para a gente buscar esse autoconhecimento, que a gente tem essa herança toda de condicionamento, que a gente é um padrão, a gente tem uma caixinha, e ficam podando a gente, seja para estabelecer uma vontade de consumo, seja para estabelecer um tipo de relacionamento, seja para estabelecer até um jeito de fazer as coisas, de trabalhar. Desde pequeno, muitas vezes os pais já definem, né? Você vai ser engenheiro, médico, enfim. E não raro as pessoas passam por cima do que seria a individualidade. Eu brinco que, não sei se todos assistiram aquele filme Harry Potter, que tem a escolha, né, das escolas, que tem o chapeuzinho, quando eles entram na escola, o chapeuzinho vai e coloca assim cada um deles, e aí o chapeuzinho avalia, essa pessoa tem perfil para Gryffindor, ou perfil para outra escola. Os assessments, não que ele faça essa mágica assim tão prática, mas ele tem uma função parecida com isso, né, de a gente mapear cada indivíduo na sua característica, individualidade, desculpa,
E dentro disso, a gente entender qual é a função dentro desse universo, né, que cada um tem. O que, que essa pessoa tem de facilidade, dificuldade, o que, que ela tem de gosto, de afinidade ou desafeto, né? E o que, que a gente tem também de prontidão, o que, que eu sei fazer, que eu já pratiquei. Eu estou citando esses três, que é a tríade que a gente utiliza em geral, quando a gente vai fazer compatibilidades de cargo, compatibilidade, né, no caso de uma função. E isso que eu coloco são 3 assessments aqui que eu citei, um de comportamento, que seria o DISC, outro de motivadores, que são as forças impulsionadoras, que definem o que, que a gente gosta, o que, que não gosta, onde a gente tem mais afinidade ou não. E também tem a questão das competências, né, que eu acabei citando no próprio artigo, que as competências são onde eu sei ou não fazer aquilo. Por exemplo, eu sei organizar muito bem planilhas. Eu sei porque talvez eu tenha feito um curso, talvez eu tenha quebrado a cabeça, virado noites tentando fazer e aprendi. E é diferente de alguém que pode ter um potencial, porque às vezes ela gosta de mexer em planilhas, mas ela nunca entrou a fundo nas técnicas, nunca fez uma planilha de verdade, de fluxo de caixa de repente. Então, ela não tem a prontidão e experiência do que é fazer aquilo. E por que eu estou citando isso como um ponto importante? Porque essa individualidade que a gente consegue mapear pelos assessments, claro, o assessment é um cortar caminho para generalizar em termos gerais, assim, democratizar o que seria esse autoconhecimento, né? Com ferramentas, instrumento, que aí é aquela famosa frase, né? Se eu não conseguir entender, desenha para mim. Então, tem os desenhos, tem os gráficos, inclusive tem textos dissertativos, dissertativo no discorrido, né? Que ajuda a gente a compreender. Mas, claro, precisa de muitas vezes um suporte, né, de alguém que é analista, suporte de pessoas que talvez tenham um entendimento maior para dar um feedback, para você enxergar, como se fosse um guia com uma lanterna entrando num quarto escuro. Eu falo quarto escuro porque não raro as pessoas não se conhecem muito bem. Ela conhece talvez o papel que ela tem, papel de gestor, papel de funcionário, papel de pai, mãe, filho. E nem sempre ela tem o papel de entender qual é a função dela, né? Como se fosse falar de bicho. Qual que é o habitat desse bicho, né? Você é um bicho terrestre, aéreo, aquático, porque no dia a dia a gente parece que é todo mundo igual, mas as funções começam a se permear de diferentes formas, né? Tem pessoas que elas são muito mais nos bastidores, que elas dão suporte muito bem, tem outras que elas precisam estar no palco. E como é que a gente distingue isso? Então o autoconhecimento ajuda muito. Claro que quando a gente não tinha essas ferramentas todas, claro que muita gente tem essa função de se fazer o assessment pela maturidade, pela experiência de vida, e se conhece muito bem pelos acertos e erros, pelas porradas e pancadas da vida. Então, isso leva muito mais tempo. Óbvio que não é só o assessment que vai fazer esse trabalho, mas o assessment contribui muito. Imagina juntar os dois, você ter maturidade e o assessment para otimizar isso daqui. Então, o entendimento do que o autoconhecimento, o assessment, ele vem a servir. Por isso que eu sempre falo nos artigos que o importante é a gente entender que um serve o outro, mas não que a ferramenta serve a gente, e sim, ou melhor, e não a gente servindo a ferramenta, desculpa. Uhum. E que muitas vezes a gente, por ver uma ferramenta em potencial tão legal, às vezes a gente se vislumbra e aquilo vira uma verdade absoluta, né? Sendo que aquilo é um condutor e que a gente tem que viver a nossa vida, a gente tem que seguir uma realidade. Então não tem o certo e errado. Não raro nos treinamentos também, as pessoas perguntam qual que é o perfil melhor para tudo. E a gente brinca e falando verdade, que o melhor perfil é aquele que está na sua frente, que você olha no espelho. A única diferença, que é isso que eu vou fazer o gancho para o VUCA, a diferença está em quanto que você conhece, quanto que você não só aceita e se ama, mas quanto que você sabe usar, né, essas ferramentas. E não raro as pessoas não sabem que ela tem uma Ferrari dentro da garagem. Ou às vezes elas sabem que tem a Ferrari, mas elas só dão uma volta no quarteirão. Vão até a padaria, elas não entram, e às vezes em algumas competições, ou no que seria a pista mais adequada para elas correrem. Uhum. Aí entra o VUCA nessa história, mas o que tem a ver o VUCA com os assessments? Que o VUCA é um acrônimo que começou a ser utilizado pelo Exército Norte-Americano, é um acrônimo para falar de volatilidade, no caso seria incerteza, que em inglês é uncertainty, e aí complexidade e ambiguidade, né? Volatilidade, que é tudo muito rápido, a mudança, muito dinamismo, incerteza, que nesse caso que a gente está na pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe quando é que a vacina vai estar pronta. Então, apesar de muita coisa a gente saber, a gente também não sabe qual que é essa loucura toda, né? Ainda mais com 3
4 crises que a gente inventa aqui dentro do Brasil, que eu não vou entrar nos detalhes, mas você desdobra também a complexidade, né? A complexidade de você começar com um assunto, por exemplo, na pandemia, é um assunto de saúde, mas que impacta a economia, impacta a política, impacta todo um ecossistema, que às vezes a gente pensa que, pô, mas era só questão de saúde, mas não, tem todo um processo que envolve também a política, a economia, daí por diante. E na ambiguidade, são situações que não é tão simples você tomar uma decisão e ter um resultado. Por exemplo, quando você optou pelo isolamento social, o foco prioritário é salvar vidas e manter a integridade da saúde, né, de cada pessoa, só que isso desdobrou em outro lado na economia. Pelo isolamento, fechando os negócios, você não tem rentabilidade, não tem remuneração, e aí qual que é o problema? Você não tem dinheiro para pagar funcionários, você não tem dinheiro, no caso de autônomos, né, para se sustentar, caso você tenha sempre a performance de o dia é feito para você pagar o dia seguinte, ou o mesmo dia, então você cria aí uma sinuca de bico, né, E o que não dá para tomar uma decisão. relacionamentos, né, Bruno? Isso, exatamente. Isso tudo desdobra uma confusão danada que a gente não sabe muitas vezes o que fazer. Por isso que se colocou esse acrônimo de VUCA, não para a gente falar, beleza, tá uma loucura, então desencana, senta e chora. Não. A ideia é que a gente sempre tem que ter isso em mente, o VUCA. Eu usei até um paralelo de que o VUCA é um assessment, para a gente ter como se fosse um radar, como o exército norte-americano usava, levando também para o que seria o corporativo nas empresas, é de manter um radar ligado para saber, opa, será que não tem algumas coisas que estão fora de controle? Por exemplo, a volatilidade está muito grande, mais do que a gente planejava ou a gente esperava? Será que a gente está com muitas incertezas, mais do que seria ou planejado ou o que seria tolerável? A complexidade também, a ambiguidade também. E eu estou falando disso porque, em grande maioria, as pessoas comuns eu falo a gente de carne e osso normal, e que a gente não tem esse preparo adequado para lidar com as situações. Por que eu falo disso? Porque eu comparo com militares ou médicos. Ambos sempre tiveram, seja direto ou indiretamente, no preparo. Quem assistiu Tropa de Elite sabe, né? Como é que era o treinamento deles, ou até os militares que podem compartilhar, quando a gente vê na TV, que é uma loucura, é uma crise que eles estabelecem. Então é um VUCA que eles provocam de propósito, claro, é num ambiente, entre aspas, seguro, apesar de ser totalmente maluco, e que gera um treinamento deles, né? Uma capacitação, entre aspas. Então, não passa a ser uma novidade, a pessoa está lá de surpresa, de repente vem alguém, surpreende e com uma faca, e queira ou não, isso é um VUCA. Como o caso aqui, né? De repente, meu quarteirão inteiro estava sem luz e só o meu e o prédio do vizinho que estavam com luz. Falei, opa, pelo menos a gente está aqui, mas mesmo assim eu vou me preparar com uma lanterninha aqui para eu não chegar de repente no meio do caminho aqui e ser surpreendido sem luz. Tudo bem que eu estou sem imagem mesmo, então não vai fazer diferença, mas eu estava prevendo isso, tentando me preparar, né? Então, não que a gente tenha que ser paranoico, né? Isso, claro, tem que ter uma dose certa. Mas você pega o preparo desses militares, os médicos, né, a gente traz para o nosso dia a dia comum, a gente não tem esse preparo. A gente busca sempre aquela mesma rotina, o quanto mais confortável para a gente, seja uma rotina, mesmo que seja caótico, tem pessoas que adoram fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí tem uma correria aqui e ali, ainda mais aqui nessa situação do isolamento social, você junta 3, 4 cargos, que seria de família, seja de tarefas de casa e além do trabalho, então a gente consegue criar essa overdose, só que tem um X da questão, a gente não está preparado. E por mais que a gente tenha esse confortável, o VUCA, por mais que eu fale, não, esse é o meu VUCA, né? Essa minha confusãozinha que eu tenho a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, às vezes a gente cria aquilo, mas é confortável. Só que, de repente, vem um outro VUCA, um VUCA de verdade como esse que aconteceu com a pandemia e balança todo mundo. E tira todo mundo do planejamento que ela tinha, todo mundo da expectativa que tinha, todo mundo da segurança que tinha. E o que a gente faz? Eis o X da questão, que é um problema que não é só o meu, só o seu, que aí quando a gente vê o isolamento, muita gente justificando às vezes, mas me faz bem sair. Tudo bem, para todo mundo vai fazer bem sair, mas é que tem algumas situações agora muito mais delicadas que demandam foco em prioridade, né? Por isso que eu coloco esse paralelo do VUCA com autoconhecimento, se você entende que você, de repente, tem algumas necessidades muito
muito impulsivas ou extremamente necessárias de prioridade, como é que você administra aquilo? Né? Que é aquela história, se você está preparado para essas situações, de repente você não é pego de surpresa. Se eu estou preparado com uma lanterna aqui, quando vem assim, pelo menos eu não sou pego de surpresa, de ficar sem saber o que fazer. Sim. Que esse que é o maior problema quando a gente entra no VUCA, que é a gente não sabe o que está acontecendo. Isso é o de praxe. No VUCA todo mundo vai estar suscetível a isso, não saber o que vai acontecer. Mas o problema seguinte é não saber o que fazer. Não saber o que fazer é um problema também, é um pouquinho mais grave do que não saber o que está acontecendo, só que ainda é tolerável. Agora, um que é muito, muito, muito importante e que talvez não seja tolerado nessa situação, principalmente do VUCA, é que a gente não conheça a gente mesmo. Não conheça a gente no sentido de o que eu preciso, quais são as minhas necessidades, quais são os meus pontos fortes, as minhas fraquezas, o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer. Raramente as pessoas param, por natureza, assim, até pelo sistema de ensino, como eu falei, da gente parar e refletir e falar, pô, o que eu sou bom em fazer? A não ser quando vem entrevista, né, que pergunta de praxe, quais são os seus pontos fortes, ponto fraco, e aí muitas vezes a pessoa tem lá um script, um roteirinho, mas às vezes é da boca para fora, só para realmente cumprir com o que é exigido na entrevista, mas lá dentro mesmo, né, no coraçãozinho, lá na essência, as pessoas sabem realmente quem elas são, né? Se alguns de vocês, muitos sabem, e alguns de vocês não sabem, o importante é saber que ponto que você está. Que muitas vezes tem pessoas que sabem, que acham que se conhecem, mas de repente quebram a cara. Sim. E aí falam, vixe, eu achei que eu me conhecia. Não, o problema não é achar ou não conhecer, é que a gente precisa reciclar isso o tempo todo. E aí o VUCA vem de novo. E aí a gente acha que conheceu e depois o VUCA vem de novo. Então, o porquê que eu estou insistindo, né, nessa questão do VUCA e do autoconhecimento, que são processos cíclicos, que eles precisam ser revisitados. E atemporais. E aí, isso, atemporais. E aí entra a questão do que a gente fala de assessment, como é que a gente junta isso para entender a aplicabilidade, que eu falo de competências, o que a gente sabe de preparo ou não, que é entender o paralelo que eu faço, né, de cargo, como se eu fosse numa entrevista e eu quisesse ser contratado. Se eu conseguir, pelo menos, analisar o que essa empresa precisa, qual que é o perfil do gestor, qual é o estilo dos funcionários, dar uma pesquisada no LinkedIn. Hoje a internet ajuda muito isso, né? Mas eu estou dando esse exemplo da gente conseguir entender o território, para a gente saber onde é que a gente se encaixa, para quais empresas eu vou ter mais compatibilidade, quais cargos eu tenho mais compatibilidade. Isso demanda um autoconhecimento muito grande. E essas ferramentas, elas facilitam esse caminho. E Bruno, pode falar. Junto com o autoconhecimento, só fazer essa observação aqui, claro. Você dá o seu parecer e depois a gente entra para a pergunta. Tem muita pergunta aqui que eu já estou até preocupado de não dar tempo. Mas, junto com o autoconhecimento, vem a necessidade da gente especificar cada vez mais os nossos objetivos. Junto com o autoconhecimento, a gente tem aquela sede de falar assim, e agora, qual que é o próximo passo? E eu tenho trabalhado, tem até uma galerinha aqui do desafio que nós estamos proporcionando de carreira. E dentro desse desafio, a gente ressalta cada vez mais a importância de mensurar os objetivos. E aí eu estava vendo, né, pesquisas que foram feitas, inclusive para escrever o livro O Que Não Te Falaram, O Que Não Te Contaram, alguma coisa assim. E somente 3% das pessoas mensuram seus objetivos. E somente essas mesmas pessoas, esses mesmos 3%, que conseguem realmente ter a vida que realmente querem. E aí a gente fica preocupado, né? E os outros 97%? Mesmo com o autoconhecimento, mesmo com essa proporção de autoconhecimento e assessment, que hoje está mais, vamos dizer assim, o caminho para o autoconhecimento está um pouco mais fácil, né? Digamos, em termos de tecnologia, em termos de acesso, né? Ajuda a gente também a mensurar isso. O que você acha? Como que você tem percebido realmente essa mensuração de objetivos aí dentro, né, desse conceito aí? Muito legal a tua observação. Eu acho que é importantíssimo você saber o que é o teu objetivo. Mensurar no sentido, eu entendi, como você dá a fórmula para ele, né? Não ser aquilo, eu quero ser legal, eu quero ser feliz
e que às vezes aquilo fica tão vago que a gente, às vezes, tem uma felicidade que de repente você falou, eu quero ser feliz, e a tua felicidade às vezes é tomar uma cerveja, e de repente começa a ter cerveja todos os dias, e pronto, não foi o que você pediu, né? Então, a especificidade, talvez, de você mensurar, te ajuda a definir qual é a direção de fato, né? Na hora que você vai comprar um carro, você fala, vou comprar um carro. De repente, você para em qualquer concessionária e você não gosta. Então, aquilo começa a te ajudar a distinguir o que é que você vai definir, né? Eu acho que isso é essencial para a gente saber qual é a nossa direção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro ponto, que é ambíguo de novo, que, voltando para o VUCA, que é quando a gente tem essa situação e, de repente, você fala, putz, e agora? Eu defini aquele objetivo, tinha minha meta de faturamento, e aí agora com as lojas tudo fechado, comércio tudo fechado, o meu negócio não é desses essenciais, e o que eu faço com o objetivo? E aí entra a primeira das armadilhas que eu acho que todo mundo já caiu, e que pode ser que caia ainda, que a gente definir o objetivo e a gente ter que viver e morrer por aquele objetivo engessado, que é aquilo que eu falei do mesmo princípio dos assessments. O instrumento deve servir a gente, não o contrário. Então, na hora que a gente define, legal, a gente quer esse objetivo, mas as circunstâncias mudam, aquilo também tem que ser orgânico o suficiente para você adaptar. Aí entra, que é legal, interessante, você ter também uma referência mais ampla, não vaga demais, mas mais ampla para você conseguir, pelo menos, transitar, né? O teu objetivo, o teu faturamento. Então, agora nessas circunstâncias, como é que a gente você tem uma média, né, do break-even. E outras situações você consegue até ter um faturamento maior. Tem algumas empresas que agora, principalmente supermercados, estão faturando muito mais. Então, dadas as circunstâncias, cada um pode ser adaptado ou não. Aí entra um dos pontos que eu acho que é essencial quando a gente fala de competências, porque o preparo que eu falei dos militares seriam competências. E aqui, para a gente lidar com esse VUCA, principalmente a gente que é pessoa normal, de carne e osso, é a gente começar a prever as coisas. Então, uma das competências que eu acho que são essenciais é a gente ter um pouquinho, que seja, de tentar enxergar um pouquinho lá na frente, além dessa semana, além desse mês, além desse trimestre, além desse semestre, que é acompanhar as tendências. É aí que a gente fala um pouco de inteligência, né? Inteligência no caso de empresa, ou inteligência de mercado, ou inteligência no caso de polícia, que é você analisar dados e informações para saber a tendência, como a previsão do tempo. Hoje a gente tem muita tecnologia para isso, né? Infelizmente não é tão utilizado porque não é um hábito, como você falou, dos assessments, o autoconhecimento também não é um hábito. Porque a gente se ocupa de tanta coisa que a coisa que a gente mais fala, a gente não tem tempo nem para se olhar no espelho, nem para se olhar por dentro. A gente só vai olhar muitas vezes a saúde também quando dá problema. Sim. E esse que é o maior dos problemas, a gente deixar sempre para lidar com as situações no limite. Sim. E o VUCA vem para mostrar isso, que a gente escancarou de vez, que a gente está, grande maioria, no limite. Na linha, né? É. Bom, uma pergunta aqui do Márcio, que é como descobrir o meu propósito usando o meu assessment? Aproveitar você, Bruno, porque de mim... Eu vou responder direto e reto. Todo dia. Eu vou responder direto e reto. O propósito, ele não é descoberto assim num clique. Não é um assessment que vai responder. Então, de novo, eu coloco, eu não sei se eu coloquei nesse último artigo, que não existe pílula mágica. Né? Não existe um clique, não existe uma conexão que nem no Matrix que a gente vai e descarrega. Então, não existe uma solução que ela é prática para resolver algo que seria tão complexo. Então, para descobrir um propósito, talvez você possa ter os starts, os gatilhos para começar esse processo e que quando que você vai descobrir ou não, quanto tempo, cada um vai ter esse processo, vai depender muito do que é essa autonomia que você tem. Porque essa descoberta, isso que a gente está falando do autoconhecimento, desse manual de instruções que os assessments facilitam, eles são processos de pontuar, é como se fosse um GPS. Você precisa triangular, no caso do propósito, não são só 3 pontos, são às vezes mais pontos que você tem que validar para você fazer essa angulação. É como se fosse criar o alinhamento dos astros, brincando
com o paralelo que seria da astrologia, mas você precisa alinhar alguns entendimentos, seja de processos que você já fazia desde pequeno, algumas características que você tinha, algumas características que você adquiriu, principalmente com feedback de pessoas, e principalmente com o que você sente, a Sim. própria pessoa sente de facilidades. Então, os assessments vão facilitar, mas eles não posso vender para vocês também, só por querer, de repente, ganhar mais projeção, mais marketing, e vender e falar que não, esse é o milagre. Na verdade, o milagre é cada um de nós buscar autoconhecimento e desdobrar, na verdade, essa consciência e autonomia. Sim. Então, é uma construção. E é o que as máquinas não estão preparadas para fazerem, né? Bingo. Por isso que existe a função que a gente tem de analisar realmente o que a máquina traz para a gente. Então, sentir o que você fala é diferente de ler o que você fala. Sentir o que você traz como verdade é diferente de ler o que você traz como verdade. Então, os assessments eu vejo como uma facilidade, né? E por isso que existe a análise comportamental, por isso que existem os analistas comportamentais, que traz essa verdade não sendo absoluta, mas o que pode ser, o que pode facilitar, o que pode ser um caminho, né, Bruno? Sim, e você me fez até lembrar de um termo que eu vi numa palestra esses dias, eu esqueci só a nomenclatura, mas é alguma coisa de Moravec, que, resumindo a ópera, o conceito seria de falar que com a tecnologia, esse dinamismo que a gente tem com essa revolução digital que está rolando, a gente inverteu algumas coisas que eram difíceis passaram a ser fáceis, e coisas que eram fáceis passaram a ser difíceis. Por exemplo, o que passou a ser fácil? A gente fazer uma live, por exemplo, aqui, ao vivo, com um monte de gente no mundo inteiro, aqui no Brasil, você pegar informações, dados, coletar dados e clicar no Google e querer saber como é que faz um bolo de cenoura. De repente aparece 3.000 tipos de receitas. Isso há 50 anos atrás era impossível. Você ia ter que ir na biblioteca ou bater na casa do vizinho e coletar isso tudo. Só que ao mesmo tempo você tem um outro lado que ficou mais difícil, né? O difícil, as relações entre pessoas. Por exemplo, você entender as pessoas passou a ser mais difícil, que talvez antes, com essa limitação que seria o alcance, as pessoas se conheciam um pouco mais. As pessoas faziam refeições juntas para conversar e tinham essa interação. Então, elas, por osmose, tinham esse conhecimento, seja por osmose, ou seja por realmente estar dando atenção. Então, hoje ficou muito mais difícil, né, o que seria o commodity tempo. Então, eu estou falando isso até com relação ao que a gente fala de inteligência artificial, que isso vai roubar a gente. Vai roubar porque a gente tem muita coisa como robô. Muita gente estava fazendo trabalhos como robôs e não usando o lado que seria a criatividade, o que seria o dom, né, que se fala, que é aquilo que você, ou de uma forma bem romantizada, falar que você nasceu para fazer, você nasceu para cumprir, ou um dom que é entrar nessa dinâmica do que a gente fala dos assessments, né? Que é o que é fácil, o que é difícil para você. Até aquela humanização, né, Bruno? Porque cobra perfeição dos colaboradores, cobra, às vezes, uma pontualidade, assim, de forma ridícula até. A gente que trabalha com RH, a gente sabe, né, o quanto as lideranças estavam indo por um caminho, assim, que estavam querendo contratar máquinas ao invés de gente, né? Sim. E não tinha nem a margem de erro. Então, é aquele negócio, né? Tem que fazer certo desde a primeira vez que pega e no prazo. Então, isso é a máquina que faz. Isso é a máquina que faz, né, gente? Perfeito. E é por isso que as pessoas estão desesperadas, né? Porque elas mesmas entenderam que elas são máquinas sem querer querendo, pelo condicionamento, o mercado faz isso. E aí entra o que é importante realmente a gente buscar, não só autoconhecimento, mas a gente ter essa lucidez de perceber, tá, o que é que a gente está buscando. Graças ao universo, Deus, a lá, o que cada um acredita, tem muitas empresas que já estão valorizando muito mais o lado humanismo, do humano, né, ao invés de o mecânico. Isso porque na hora de você contratar, tem estatística que eu não lembro qual que era a referência, mas que falava o quanto que as pessoas são demitidas por comportamento, mas elas são contratadas por técnica. Sim. O currículo é o que vai a referência para ser avaliado na contratação, mas na hora do dia a dia é o comportamento que vai fazer. Se a pessoa chega atrasada ou não, ela faz corpo mole na hora de cumprir uma tarefa ou não, na hora das reuniões ela boceja e não presta atenção ou presta atenção, ela está ali focada, não sei. Isso é cada um.
Então é muito fácil a gente colocar, por exemplo, um exemplo mais prático e real para todo mundo, o relacionamento, né? Os primeiros meses é mil maravilhas, mas você vai ver realmente se aquele relacionamento tem uma ligação, se você tem realmente uma consistência, não só convivência, mas com muito mais tempo. E isso é uma coisa que a gente não tem, né? Eu vi até uma pergunta aqui com relação a vendas. O problema maior é que em vendas ainda é mais ressaltado isso, que a gente tem que ser mecânico, então não se dá o tempo da pessoa se adaptar. A gente já tem um distúrbio com relação a vendas, o distúrbio que eu digo, que não tem uma formação adequada, né? É muito informal as formações, as técnicas, cada um faz de um jeito, e aí você sai de uma empresa e vai para outra e pergunta de experiência, a experiência às vezes é o tempo, não necessariamente a experiência dita, né, da técnica e da forma de vender talvez aquele produto, então gera também um bolo todo de confusão que, sem querer querendo, são os VUCAs que a gente mesmo provocava. Sim. Só que o problema maior é esse, né? A gente já tinha muitos desses VUCAs em pequenas proporções, agora com essa pandemia deu para ver que eram todas pequenas proporções, que a gente sofria, mas a gente conseguia dar uma fugidinha, e aí a gente conseguia dar uma coxambrada aqui e ali para conseguir atender, de repente, esse emprego é muito exigente, eu arrumo um outro, essa competência aqui eu não tenho, mas eu vou pegar essa outra aqui, dar uma maquiada. O problema é que hoje, com essa Big VUCA, a gente não consegue esconder mais muita coisa, né? Então, é um chacoalhão que, seja com a inteligência artificial, tecnologia, ou realmente com o que seria essa demanda econômica que virou uma loucura, mas a gente precisa se reinventar. Aí entra a importância de realmente você ter uma criatividade, não que a gente tem que fazer a arte só, a gente virar um inventor. Não, a criatividade é atender uma demanda de forma que você consegue improvisar também as soluções. Profunda, né? Porque o que tem de gente surgindo do nada, superficial aí, para atender demandas superficiais também é difícil. Você tocou um ponto essencial, que além de ser profunda, que eu digo que é importante que as pessoas saibam qual é a verdade que elas defendem ou que elas acreditam. Que eu brinquei até esses dias com uma cliente minha, que ela está perguntando, tem curso de oratória que seja interessante para palestrar. Eu falei, olha, tem muita coisa que é muito legal de técnica, mas raramente eu vi falar de qual é realmente o que você quer falar, o assunto que você vem lá no âmago, que às vezes você não percebe, mas todas as conversas que você tem em evento social, ou no barzinho, ou com família, você sempre, quando chega naquele assunto, você vira autoridade, a pessoa vira assim, com um palestrante na hora, sem querer querendo. E isso independente do perfil, ser uma pessoa comunicativa ou não, aquilo vem à tona. Então, aquilo é que a gente fala, que vira uma chispa de vida sendo expressada em palavras. E como que aquilo a gente acha, né? E aí por isso que eu volto naquela pergunta do amigo que estava perguntando do propósito, que são esses pequenos indícios que, se a gente não tiver o autoconhecimento e a autoconsciência, esse radarzinho ligado, talvez isso passe batido pelo próprio nariz embaixo e a gente nem percebe e vai passando. Sim. Só que são como tijolinhos, né? Tijolinhos de ouro, que se a gente consegue ir pescando, a gente vai construindo esse palácio, que seria nossa função, nosso propósito, nossa missão, nossos talentos, e tudo isso é uma construção que é individual. Né? Então, muito se fala, e muitos me procuram também, de falar, como é que eu resolvo a minha vida, como é que eu acho a solução, seria, né, a chave da minha felicidade. Isso talvez é o que inferniza e instiga a humanidade faz muito tempo a questionar, só que as pessoas não percebem que está no autoconhecimento, né? Porque é muito simplista. Simplista demais para a gente acreditar que é verdade. E, Bruno, mais uma pergunta aqui que é muito interessante. Manda. Minha cabeça, às vezes, tem um turbilhão de ideias. Usando essa ferramenta ou assessment, eu consigo me nortear? A resposta é sim, Iranius. Um norte muito bom para você aí, o assessment, né, Bruno? Sim, ajuda bastante. Não que vá também, de novo, dar aquela resposta pronta, né? Vai ajudar principalmente a ter um filtro, né? Do que faz mais sentido, o que não faz mais sentido. E aí você ter pelo menos uma amostragem, não que seja uma coisa, mas algumas coisas que você sinta um cheirinho, um faro que te atrai mais e que faça mais sentido, né? E ao invés de ser uma coisa que a gente vai falar, não, é isso daqui, que como teste vocacional, né? Que faziam-se. Fala, não, você funciona muito melhor para fazer assistente social. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas hoje em dia, com o VUCA, e ainda já estava nessa dinâmica, que várias profissões estavam começando a transmutar.
profissões mudando de estilo, de formato, de alcance, e daqui a 20 anos provavelmente vai mudar tudo. Muito. A gente não sabia que estava tão perto, né, essa revolução, né, Bruno? Pois é. O pessoal estava esperando... A gente estava se preparando, mas a gente não sabia que estava tão perto. Teve um amigo que brincou esses dias que o pessoal tava esperando o apocalipse há alguns anos atrás, falando que não passou, que não veio, e então pediram veio agora. Praticamente o apocalipse, né? Ai, ai. Bom, outra pergunta aqui. Não saber qual faculdade fazer pode ser questão de falta de autoconhecimento? Também. Sim e não também, né? Porque sim e não, eu digo sim, porque o autoconhecimento vai te facilitar para você saber qual que é a tua afinidade, né? Em termos do qual ofício você vai seguir, em termos de profissão, utilidade no mercado. Agora tem um outro lado que eu falo que não ajuda também, porque cada vez mais a gente tem essa volatilidade, né, do VUCA que a gente fala. Então os mercados mudam muito, tanto que hoje se é muito falado em que pessoas têm uma formação acadêmica e de repente a carreira dela muda para o outro lado. No meu caso, eu me formei em música, acabei não falando, mas eu me formei em música, sou bacharelado em violão clássico, mas eu atuo com comportamento humano. Qual é a correlação? Tudo. Por muito tempo eu achava muito estranho, mas, pô, queira ou não, mexe com muita coisa, né? Emoção, dados analítico, que é a partitura, enfim. Mas trazendo para hoje, eu vi, se eu não me engano, é uma das maiores empresas recrutadoras aqui no mercado, acho que é a Michael Page. Se eu não me engano, o CEO deles, ele não tem formação em recrutamento, ou gestão de pessoas, ou psicologia. E várias outras áreas, eu vejo pessoas que não são formadas na área, mas que atuam naquela área diferente, e que esse trânsito cada vez mais está sendo intenso. Por isso que eu falo que o sistema de ensino está muito precário, ele já é arcaico, né? Uma das coisas que evoluiu, ou melhor, que não evoluiu, foi o sistema de ensino. A gente ainda tem o mesmo sistema. Mesmo que a gente tenha migrado para online, ainda é pessoas passando conteúdo e outras pessoas ouvindo, fazendo o teste. Então, qual que é o problema disso também? É o tempo que se leva. Então, você tem formações acadêmicas hoje que levam 4, 5 anos, tudo bem que tem alguns que levam 2 anos, que são os tecnólogos, mas mesmo assim, quanto que em 6 meses as coisas mudam? Eu fico imaginando, há um tempo atrás, claro que não era tão dinâmico como agora, mas já era dinâmico. Quando o Zuckerberg inventou o Facebook, alguém que estivesse fazendo o curso de marketing, que imagino que eram 4 ou 5 anos, imagina você no último ano, de repente chega um cidadão e lança um Facebook, pum! O que você faz com todo o restante? Não, claro que você aproveita muita coisa, mas você tem uma massa crítica assim gigante para você digerir. E aí você tem que fazer outra faculdade de novo. Então, essa demanda que eu falo, né, que não que eu tenha que excluir então uma formação acadêmica, não, precisa ter a formação acadêmica, é que a gente precisa ter primeiro, também junto com isso, essa consciência de que a gente precisa correr atrás também, a gente precisa se adaptar, a gente precisa estar preparado nessas mudanças. E mais do que isso, né, Bruno, sabe, o que eu quero com isso? Antes de entrar, né? O que eu quero com isso? O que eu quero com essa faculdade? Porque quando a gente pega, né, assume a responsabilidade de fato de ser líder do próprio destino, de ser líder da própria vida, além de escolher a faculdade, mas o que eu quero com isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque assim, tem uma pergunta, né? Tenho muitas ideias na cabeça, às vezes me perco no que realmente eu quero. Será que o assessment vai me ajudar? Gente, o assessment é o que está na sua mente, é o que você responde, ele é fruto do que você responde. Ele só vai organizar as informações de uma forma que é você ali, é o que você respondeu. E eu ainda tenho clientes, Bruno, não sei se no seu mundo é diferente, mas no meu, eu ainda tenho clientes que lê o assessment e falam assim, não me vi em nada aí. Mas, cara, como não? Foi você que respondeu. Eu fico com essa dúvida, assim, às vezes. Mas a organização das ideias, ela parte primeiro da sua decisão, né? E segundo, dessa organização das ideias que vem pelo assessment e o passo a passo. Esse passo a passo é você quem faz após uma devolutiva. Né, Bruno? Perfeito. Você colocou muito bem. Eu achei muito importante também de você ressaltar o quanto que é importante a gente saber o porquê que a gente vai fazer aquilo.
Esse porquê, esse questionamento que a gente vê as crianças fazendo essa pergunta o tempo todo e a gente cresce e a gente esquece. O porquê eu acho uma ferramenta fantástica para a gente validar o que faz sentido, o que tá, como se fosse uma roupa que você está experimentando, cai bem ou não cai bem. Porque na hora que a gente estabeleceu os objetivos, é importantíssimo aquilo tá com bom caimento para a gente. E esse que é um grande problema, porque muitas vezes a gente não tem o olhar, e a gente é condicionado a gente ficar com cabresto de escolher muitas vezes coisas que a sociedade impõe, do mercado impõe, ou a família impõe, tudo que vem de fora acaba influenciando muito mais. E se a gente não tem esse processo de dar espaço para essa escuta interior, a gente não sabe o que a gente quer realmente. A não ser quando chega no limite, e aí vira um vulcão que explode, aí você fala, putz, não quero mais nada, aí surta. E aí aquelas histórias que as pessoas, trilharam uma carreira no corporativo, de repente elas surtaram e falaram, não, agora eu vou virar... como é que fala? Fugiu a cabeça aqui. Fazendeiro. Vou virar fazendeiro, vou abrir uma pousada lá no Nordeste, enfim, são coisas assim que vai dar água para o vinho, mas que na verdade não é que foi dar água para o vinho, é um processo natural, a natureza sempre busca compensar. Então quando a gente vai muito para o quente, ela vai buscar compensar para o frio, vai muito para o frio, vai compensar, e a gente está sofrendo também, a gente está passível a essa lei. E esse porquê que a gente busca tem que estar alinhado com isso, porque senão a gente vai levar de um lado para o outro que não é o nosso habitat, não é a nossa função, não é a água que a gente tem como familiaridade se a gente é um peixe, se é o ar que seria para uma ave. E aí se trouxe a questão também da moça que perguntou das ideias, que se o assessment ajuda. O assessment ele ajuda, só que a gente também está sofrendo muito com essa overdose de informações. E o problema da overdose de informações é que junta isso com o ingrediente de que a gente não dá esse espaço de olhar para dentro, não dá esse espaço para a gente filtrar o que faz sentido, tudo começa a fazer sentido. Inclusive essa pergunta, né, da gente não estou falando que está errado, eu faço essa pergunta e todo mundo faz também, que o problema maior é que a gente não para num ponto para a gente direcionar adequadamente. O que eu falo de direcionar adequadamente? Quando a gente busca esses entendimentos, que é a gente colocar como se fosse protagonista de falar, tá, o que eu posso construir isso, né? Porque a gente está também numa era de fast food, né? Tudo a gente pode comprar pronto. A gente pode comprar uma casa pronta, a gente pode comprar uma refeição pronta, um relacionamento pronto, um casamento pronto, um emprego pronto. E que nem sempre a gente coloca em frente, né? Tudo que se vende, não se vende o processo. Eu brinco que eu me aventurei no hobby de fazer pães de fermentação natural e que o processo leva às vezes de 8 a 12 horas. Mas não o processo de eu ficar lá sovando a massa por 8 a 12 horas, é que tem o processo do tempo. O ingrediente tempo nesse processo é um ingrediente essencial, que aí eu trago em paralelo com a nossa vida, né? Que a gente nem sempre dá o tempo para a gente fermentar as ideias, para a gente fermentar o que seria a nossa direção, e que às vezes o mercado realmente não dá esse tempo para você, só que se a gente não policia, pelo menos de dar uns 5 minutinhos por dia para você parar e pensar, o problema é que a gente vai ter esse processo de necessidade de tempo, só que muitas vezes aparece na hora que a gente vai dormir. Aí que inferniza a gente com insônia, aí é processo acelerado, putz, eu não consigo, ou quando dorme, acorda super cansado, porque a gente não dá esse espaço, né? A gente esquece que a gente é gente. De novo, a inteligência artificial vai roubar porque a gente esquece que a gente é gente. Sim. E Bruno, ó, mais uma pergunta aqui interessante que a gente vai abordar. Gente, só falando, se por acaso cair aqui por conta do tempo que o Instagram dá só 1 hora pra gente, nós abrimos uma outra live ainda aqui, tá? Pra gente continuar respondendo essas perguntas. Eu printei a tela de perguntas pra gente continuar respondendo, tá? Então, se a sua pergunta não foi respondida aqui agora, a gente vai abrir uma outra live aqui, aproveitar o Bruno aí para responder todas as questões, tá? Bruno, show. A outra pergunta é o seguinte: presenciar um cenário que tem VUCA despreparado vai ocasionar uma barreira limitante, de modo que aquela situação me causa pânico? Olha, que eu tô achando fantástico todas essas perguntas, observação aqui, né? Só para constar. Genial as perguntas. E essa pergunta é muito legal porque eu não citei, eu ia falar com relação a como é que a gente lida sem o preparo com o VUCA. O pânico é normal, então fica tranquilo, você tem o direito de criar o pânico, o problema é a gente só ficar no pânico.
aí entra nessa situação, né? Se você não está preparado, se você não tem as circunstâncias, por isso que eu falo que é importantíssimo a gente exercer essas competências que naturalmente a gente tem, que nem sempre a gente usa, né? Mas que quando a gente entra no pânico, a gente pode pensar também, refletir e falar, não, o que, que eu faço aqui, né? O que, que eu posso fazer? Algumas pessoas das gerações mais antigas vão lembrar do MacGyver, mas o MacGyver eu uso como exemplo de você improvisar, se vira nos 30, o cara precisa pegar um carro e levar ele para um outro lado da ilha e o cara não tem nada, nem um bote, e o cara pega lá umas varetinhas, talvez ele faz improviso e faz a coisa acontecer. Então isso ajuda muito, mas principalmente quando você entra em pânico é entender o que é o pânico, né? O fato de você entrar em pânico e desespero, o problema é quando a gente não percebe e a gente vira refém, que aí entra o processo de sequestro de amígdala, que na neurociência ela explica que a gente tem uma amígdala não só na garganta, mas no cérebro também, que ele faz com que a gente, em situações de risco de estresse, tenha um processo de bicho, que é você ter uma resposta rápida, que seria de luta e fuga ou paralisia. Né? Tradicionalmente fala luta e fuga, mas eu incluí paralisia porque tem gente que trava mesmo. Sim. E nesse processo, se você consegue entender que acontece isso, que é luta, é você sair fazendo desenfreado, ou você fugir, tentar realmente fugir, fingir que não está acontecendo, que é o que agora na pandemia tem muita gente tentando fingir que não está acontecendo nada. E isso é um processo realmente que acontece. E aí, ou paralisa. O problema é a gente não perceber isso, que a primeira coisa que você percebe quando você sabe que você está no pânico, né? Mais uma. Oi, agora voltei. eu tô te vendo. Acho que travou de novo o vídeo, mas enfim. Que legal que passou tão rápido esse tempo, mas ao mesmo tempo que chato, né? Porque tem muita coisa mais para falar. Mas né? uma hora eu de achei conteúdo, legal. se preciso for, a gente entra de novo, não tem problema não. Eu achei muito legal também a interação com o pessoal aqui. É um assunto que muitas vezes as pessoas têm um receio, mas ao mesmo tempo as pessoas... É que nem pimenta, né? Às vezes pimenta muito ardida, tem gente que fala, putz, mas tá muito ardido, mas tá gostoso. Então continua comendo e continua sofrendo, né? Que eu brinco com o autoconhecimento. O problema maior é que as pessoas acham que o maior medo que a gente tem seria de morrer ou de falar em público. Eu digo que o autoconhecimento é uma das coisas que gera maior medo nas pessoas. Sim. Eu não estou falando só de citar, vou me conhecer, vou tentar pensar. Eu digo que é cavar lá no fundo mesmo, né? E ir na profundeza e voltar, ir nas laterais, de ter uma amplitude de quem realmente somos. Mas vamos lá, onde que a gente tinha parado? Aquela pergunta você já tinha respondido. Eu confesso que eu tinha esquecido qual que era a pergunta. Eu fiquei tão preocupada em enfrentar as perguntas aqui, mas agora a gente vai responder as outras. Que eu acho que foi a última pergunta das ideias, né? Que eu acabei prolongando um pouquinho mais, né? Falando fica tranquilo, pode prolongar aí, que você tá vendo que o pessoal tá entrando aí de novo, né? Ó, mesmo com os pontos fortes, o assessment pode melhorar ainda mais? Essa pergunta aqui foi da Raquel. Deixa eu ver se eu entendi, né? Que mesmo com os pontos fortes que a pessoa já entende que ela tenha, o assessment quer dizer que vai fazer com que ela tenha mais pontos fortes ou que ela melhore mais como pessoa? Eu acredito que aqui, Raquel, é porque assim, a gente faz uma Olha, o Rafa Puglisi está aí, grande Rafa. Desculpa. Não, fica tranquilo, pode ir cumprimentando as pessoas aí. O que a gente faz? Quando a gente tem uma percepção de algo que é forte na gente, a nossa tendência é potencializar ainda mais, né? Então, quando a gente pega dentro de um assessment, que nós temos lá, talvez uma facilidade, né, para organização, uma facilidade para relacionamentos, ou uma facilidade para, enfim, para diversas coisas que dentro da metodologia diz que ou motivadores ou competências e enfim, que os assessments trazem, a gente faz aquilo ser ainda mais poderoso, a gente faz aquilo ser ainda mais claro para a gente. E a gente começa a fazer de forma mais natural. Não é, Bruno? Boa. Eu complementaria isso, que não só a gente faz melhor, a gente faz de forma natural, mas aí entra na medida, né? Que eu brinco, qual que
é a dose certa para aquilo não virar um veneno ou ser um remédio, né? O equilíbrio disso, que muitas vezes o assessment pode ajudar muito, né? Pegando o que é a base da pergunta, como é que teus pontos fortes sejam ainda melhores, que aí entra, tem muita gente que tem um ponto forte de comunicação, e que às vezes aquilo pode extrapolar em alguns momentos, por exemplo, no caso de vendas, tem vendedores que eles falam muito bem, se comunicam bem, e às vezes falam até demais, e às vezes perde a venda porque falou muito. Então, ele pode ser um potencial, só que se não tiver a medida certa, aí os assessments ajudam a entender qual é o nível de intensidade que a gente consegue perceber e ter essa percepção mais clara de onde está o que a gente chama de ponto cego. Seja ponto cego porque eu tenho muito forte, extremamente intenso, a ponto de eu não pensar e não perceber que eu faço aquilo, ou de eu não ter, eu não penso nem que eu preciso ter aquela dinâmica. Por exemplo, tem pessoas que elas têm dificuldade para planejar, e tem gente que tem uma facilidade que ela sem planejamento ela não faz nada. Mas como é que eu faço essa pessoa enxergar que o planejamento é importante? Os assessments trazem o que seriam esses pontos obscuros ou esses pontos cegos à tona para a gente olhar, tá? Com isso tudo que a gente sabe, agora olhando a realidade, qual é esse jogo que a gente está jogando? Por exemplo, se eu pegar um paralelo de futebol, pô, eu estou treinando aqui, eu só chuto pro gol, eu só pego e chuto de frente. Mas a realidade demanda que, às vezes, tem muita gente na frente. Eu tenho que dar uma driblada, eu tenho que ir para as laterais, eu tenho que cruzar a bola para alguém. E se eu não tenho aquilo como uma competência, ou que não é natural para eu passar a bola para o outro, eu gosto de eu pegar a bola e sair correndo e fazer o gol. Só que, às vezes, essa barreira que a realidade nos traz faz com que a gente não tenha como usar os nossos potenciais. Aí que entram os acessos para a gente entender, opa, eu preciso tocar a bola para o outro, então eu preciso aprender a jogar como um player de time, ou eu preciso entender que, beleza, eu preciso treinar um chute de cobertura. Então os assessments ajudam a entender como, não que vai eliminar uma coisa e trazer uma coisa nova, é fazer um upgrade. A gente entendendo os potenciais que a gente tem como talentos, a gente saber, se eu trouxer mais essa ferramenta aqui, eu dou uma turbinada nesse motorzinho, e aí a gente vai melhorando dessa forma. Entendi. Muito bom. Eu acho que era esse fio da meada que foi a pergunta, né? Legal. Vamos lá. Na contratação de colaboradores de uma empresa de pequeno porte, qual das ferramentas de diagnóstico seria mais viável? Nossa. Você quer responder alguma coisa? Então, pode responder, Bruno. Vamos aproveitar você. Eu diria que não tem, de novo, eu vou sempre bater nessa tecla, eu vou ser sempre chato, gostem ou não, mas é uma verdade que eu gosto de defender, que não tem uma resposta pronta, né? E uma coisa que eu quero pessoas é que falhou o áudio. Um insight. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim. Legal. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui bem marcado é que não busquem por respostas prontas, busquem por vocês construírem a resposta que faça sentido. E aí, eu juntando com essa pergunta, qual é o melhor assessment para essa dinâmica seria de contratação, a gente precisa avaliar principalmente qual que é o estilo da empresa, qual é o que já tem sido feito, as demandas, aí entra um trabalho de consultoria, porque ao levantar essas informações, né, a gente evita de usar um produto pronto, e aí, como a gente tem muitas ferramentas, seja também para a gente avaliar a inteligência emocional, para a gente avaliar o que seria só competência, eu falo disso porque às vezes aquele problema que eu citei, as pessoas são contratadas por técnica, por currículo e são mandadas embora por comportamento, o comportamento envolve também muitas vezes, e principalmente inteligência emocional. Então, você, às vezes, nessa empresa, eles estão com muita gente, tecnicamente, com um fit muito bom. Todo mundo com um currículo muito bom, todo mundo com experiência, todo mundo com uma parte técnica muito bem suprida. E aí a gente foi lá no assessment comportamental, te fizeram um DISC, porque é fácil e muita gente usa. E aí a gente viu lá que tem compatibilidade com o perfil comportamental, que é a facilidade ou dificuldade. Só que tem um entrave. A gente pega o histórico dessa empresa, as pessoas ficam só 6 meses a 4 meses, e geralmente elas saem porque às vezes não aguenta o chefe, porque o chefe é muito forte, né? Ele é bem firme e gosta de colocar pressão, colocar desafios, e esses perfis desse departamento de repente não estão compatíveis com essa liderança. Será que o comportamento só vai suprir aquilo? Aí que a gente desdobra para essas outras áreas para entender, será que a gente não precisa de alguém com mais resiliência,
né? Aí entender também que essa pessoa tem que ter mais inteligência emocional, dela perceber quem é essa outra pessoa e quem é ela mesma, para saber onde é que é o limite, que eu me adapto ou não. Então, são detalhes que eu trago, eu sou chato nisso, porque não tenho uma resposta pronta, e para você fazer um trabalho bom, tem que ser um trabalho de alfaiate, né? Que é o caimento que tem que estar adequado. Não adianta a gente querer suprir de uma forma, porque só caiu aqui, pelo menos eu estou vestido. O Sim. problema é esse, né? Que as empresas estão contratando muitas vezes porque vão lá e falam, a gente só precisa de alguém para vestir aqui, porque a gente está tomando um vento frio aqui nas costas, então precisa de um casaco, alguma coisa. Tudo bem, esse é um cenário de VUCA, às vezes é uma demanda muito emergencial que a gente não tem o tempo, só que o problema é isso se perpetuar, a gente não ter tempo para olhar. Aí a gente fica refém dessa mesma situação que é o VUCA que a gente cria. O problema é, se você não dá o espaço, você não eleva o nível de qualificação, o nível de performance, o nível de colocação do seu time, né, de estruturar. Então tudo isso é trabalho que demanda tempo. O Uhum. problema é, nem sempre a gente olha, a gente vai sempre buscar remediar e não a prevenção. Bruno, outra pergunta que é pegando bem esse gancho aí que você disse sobre os comportamentos, o Márcio perguntou assim, então eu devo contratar por comportamento e não por técnica? Boa pergunta. Aí entra a questão que eu gosto de falar que as coisas são cumulativas, né? Se algo faz sentido, por exemplo, se a técnica para você faz sentido e eu não estou falando que não faz sentido e eu acho essencial, ela não pode ser negligenciada. Tem que usar aquilo e junto daquilo a gente olhar o comportamento, a gente olhar o histórico do que seria a pessoa. Aí entra aquela questão de buscar, né? O histórico, puxando o cabrito dela e entender um pouquinho mais e pelo menos não que a gente vá conseguir suprir todas as lacunas e saber quem é essa pessoa e vai ter uma certeza, mas é um trabalho de eliminar as arestas ao máximo de riscos, né, de eliminar o máximo possível de surpresas, para que a gente consiga lidar com as surpresas de fato, a gente tira essas surpresas que a gente já consegue antecipar. Porque Uhum. imagina, se você tem que lidar com. Imagina a pessoa que tem 3, 4 filhos. Né? Se ela já está preparada, sabe que tem uns 3, 4 filhos, e ela se organiza para os 3, 4, uma coisa. Outra coisa é ela se organizar só por um de cada vez. É. E aí ela fica eternamente num caos. Outra pergunta. Em vendas, qual o nível de importância do assessment? Nossa. Você quer responder? Não, deixa você. Droga. Você está me sacaneando. Bom, Não, tô vamos te lá, brincadeira. aproveitando. Vendas é muito bom, como em qualquer outra área também é muito bom você ter os assessments, não que seja crucial, né? É que ajuda muito, focando no que a gente falou desde o início do autoconhecimento, né? Então, a vantagem de você entender o teu perfil, seja você como vendedor, né, que vai fazer o assessment, como a própria empresa ou o gestor, olhando o que é a pessoa, facilita na gestão, porque é como que eu falei, o manual de instruções. Se você sabe, tem na mão o seu manual de instruções, você sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, a gestão fica muito mais prática, né? A gente não fica inventando coisa que, às vezes, por exemplo, tem pessoas que pegam o celular e acham que fazem tudo, que até faça mágica para trazer, que seja um ente querido, ou o casamento Mandiga. perfeito, enfim, mandiga. Mas é a limitação de entender onde que a gente pode transitar. Que esse é um dos pontos que foi um grande aprendizado que eu tive com o presidente da TTI, que é a melhor função que você tem de qualquer instrumento, ferramenta, principalmente a gente como ferramenta, é saber qual é a tua limitação. Porque sem saber a nossa limitação, aí a gente se coloca em várias roubadas que a gente cria um excesso de demanda, excesso de peso, excesso de responsabilidade que a gente não dá conta, e aí a gente fala que a gente quer dar conta, e aí vira uma briga de ego, uma confusão danada, e o principal que a gente precisa ter, que seria a melhor performance, o melhor resultado, a gente não tem. Sim. E, Bruno, só complementando aqui, que tão importante quanto você saber quem você é importante você também saber quem você não é, Sim, né? genial isso. É Porque óbvio, assim, mas o que você quer é tão importante definir quanto o que você não quer. Porque isso começa, não fala atalhar caminho, mas começa a te dar um poder, te dar uma força e te dar mais clareza
para você conseguir de fato. A gente volta à questão dos objetivos. Para cada perfil, o objetivo vai ter um significado diferente. O objetivo vai ser mapeado de forma diferente, mas desde que ele seja claro, né? A clareza que a gente precisa trabalhar aqui. E essa palavra, ela nunca fez tanta. Nunca participou tanto do meu vocabulário ultimamente. Clareza. Perfeito, muito bom isso. E pegando até esse gancho que você colocou da clareza, vale ressaltar, né, para a grande maioria, que a gente sempre estabelece um ideal, né, quanto a clareza, quanto ao desenvolvimento, que seja capacidade, quanto que a gente é profissional, competente. Só que a gente tem que também lembrar, que a gente estava falando, a gente sempre tem que saber o que a gente é e o que a gente não é. Tem que lembrar que a gente tem alguns pontos que a gente tem defasagem e que não é que a gente vai falar, ah, tudo bem, isso eu acomodo, não. É que a gente tem que aceitar também que a gente tem essas limitações para a gente olhar e falar, tá, eu vou mudar aqui um pouquinho, eu vou maneirar um pouquinho nessa meta, eu não vou ficar me provocando muito, porque a gente fica nesse frenesi de tem que ser melhor, tem que buscar, tem que evoluir, tem que ter clareza, tem que ter isso, aquilo. Né? E sem querer, a gente brincando no coaching, a gente fala que a gente vira o próprio she-coaching. A gente não tem um coaching pessoal, a gente tem um she-coaching que a gente fica só se flagelando, porque a gente tem que fazer mais, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar. E aí a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ter a clareza do objetivo. E eu coloco aqui que também é importante te falar que tudo bem eu não saber. É tudo bem eu estar errado, tudo bem eu estar, às vezes, naquele momento que eu estou em crise, que eu não estou legal. Não estou falando que a gente tenha que ficar. Mas é importante a gente saber onde a gente está e quem a gente está naquele momento, para a gente começar, tá, qual que é o trajeto que a gente vai sair daqui ou ir para algum outro lugar, que a clareza, definição de objetivo, planejamento, são as demandas que é meio óbvio, todo mundo fala quando vai falar de palestra, não, que a solução é que a gente tem que realmente mudar, a gente fazer diferente, a gente estabelecer os objetivos, saber realmente o que a gente quer e ir atrás. Tá, legal, é lindo de falar e conceitualmente é fácil, só que na hora que a gente traz para o dia a dia na prática, aquela história, as pessoas veem as pingas, mas os tombos não. Então, o que eu gosto de enfatizar muito é, vamos olhar para os tombos. Né? Eu gosto de assistir principalmente palestras ou ler livros de biografia que falam dos tombos. Eu assisti, tá rolando um curso do Amir Klink, não sei se você viu, mas eu assisti o primeiro episódio que eles soltaram de graça, e eu achei muito legal porque ele contou um pouquinho da história que ele fez uma travessia, esqueci de onde, aqui da África aqui para o Brasil, de canoa. De caiaque, na verdade. Canoa ou caiaque, não me lembro. Mas por que eu estou citando isso? Porque ele foi fazer o planejamento olhando todos os outros que fizeram de errado. Olhando onde que estava a defasagem. E aí cada erro dos outros ele olhava o que faltou aqui, o que faltou ali. E aí juntava com o que ele enxergava. E aí era uma visão de uma mentalidade de enxergar, tá, como que eu preencho, né? Como eu falei, como eu preencho as surpresas, os riscos que eu consigo prevenir, que eu sei que pode ser que aconteça, eu vou prevenindo isso tudo, inclusive ele com isso tudo construiu um barco específico para isso, que é um barco que ninguém tinha construído. Um barco que pode capotar e ao mesmo tempo ele voltar descapotado e ele estando dentro. Isso não era imaginado na época. E por que eu estou citando ele, né? Que para mim é um exemplo muito legal disso, de que se a gente vai fazer um planejamento e às vezes a gente não olha o que seria o lado ruim, né? Porque é muito fácil e muito mais legal a gente colocar o palco, né? Que seria no Instagram, a gente colocar realmente o lado bonito, os sucessos, as comemorações. E é muito raro você ver as pessoas lá chorando, colocando. Teve um dia que acho que foi uma conhecida que colocou um vídeo, ela falando sobre um distúrbio psicológico. Mas ela fez uma interpretação que eu achei fantástica, uma interpretação artística que ela fazia make, ou de maquiagem, mas eu achei muito interessante porque ela falou sobre um problema, e ela não escondeu. Uhum. Ela usou até as ferramentas que seria o ofício dela para enaltecer aquilo. Né? Não estou falando que, então vai todo mundo falar que está com problema, né? Desde que faça sentido aquilo, desde que seja uma verdade aquilo, mas desde que você assuma e saiba qual é o patamar que você está. E aí, sabendo disso, você sabe que, quais são as outras referências? É isso que eu quero me manter, eu quero seguir. Né? Teve um filme que eu assisti ontem que eu achei muito legal falando de uma frase que fala que não é o... Bruno, vai falando o nome dos trem pra gente aí. Acho que é O Resgate, que é um filme de tiro, de explosão, coisa de homem mesmo.
Mas que tinha uma frase que eu achei fantástica, que fala que não é a gente está no rio submerso que vai matar a gente, afogado. E sim o tempo que a gente vai permanecer lá que vai matar a gente. Porque se a gente sabe que a gente está submerso, que a gente precisa de oxigênio, se a gente não corre de algum jeito para ir buscar o oxigênio, a gente morre. E o oxigênio aqui que eu estou falando é quanto que a gente sabe usar essa percepção nossa própria, do autoconhecimento, de olhar para si e saber onde está o meu oxigênio. Será que é realmente aquela definição de objetivo que eu falei, que eu vou subir carreira até CEO, que eu vou conquistar o faturamento, quadruplicar o faturamento e eu vou abrir 10 filiais? Tudo bem, se for realmente, se ressoar com você e for esse oxigênio, a coisa vai fluir naturalmente. E por que eu falo isso? Porque o que mais a gente vai ter certeza, que eu falo muitas vezes, alguns empreendedores me procuram para fazer trabalho e falam, primeiro você tem que saber, você tem noção de que vai dar muito, desculpa o termo, mas acho que passou já do horário, pode ser falado palavrão, vai dar muita merda. E se dá merda, se você sabe que vai dar merda, você tem que se preparar. O que eu brinco com muitos dos meus clientes você tem que saber traduzir ou transformar essa merda em adubo. Sim. Em ser algo útil e monta uma fábrica de adubo. Então o empreendedor sabe que se não faz sentido, se não é o oxigênio seu, quando dá merda, a pessoa, se não faz sentido aquilo, não que a merda faça sentido, mas se não faz sentido atravessar aquilo, a pessoa vai parar no meio do caminho, porque o primeiro problema que aparece, o desconforto vai ser muito mais ressaltado do que o próprio oxigênio que ela vai querer buscar. Sim. Ó, a Jade, que entrou aí de novo, mas ela tinha feito pergunta na anterior, que é: como vocês usam os assessments no dia a dia? Vocês leem todos os dias? E como aprofundar no assunto? Boa pergunta. Eu vou interpretar como um assessment de você pegar o próprio relatório e ler. Porque a leitura de assessment, a gente pode pesquisar tipos de assessment, uma literatura que explica, artigos, daí por diante, mas eu interpretando como o próprio assessment, do seu próprio relatório, como se fosse o teu próprio manual, o teu raio-x, é interessante que você tenha como se fosse um mapa, né? Um manual de instruções, que eu brinco que o manual de instruções do celular, você não vai olhar toda hora, mas às vezes quando você tiver alguma dúvida de alguma função, ou tiver uma dúvida de onde é que eu direciono isso, falando de pessoa, onde que é mais fácil, mais difícil? Às vezes, no meio do furacão, você tem uma dúvida. Então, pode ser que olhar aquilo, dar uma lida, ou conversar com quem te deu a devolutiva, ou pessoas que te ajudaram a entender aquilo, te ajuda a ter um discernimento melhor. É como se fosse refrescar, o tal do refresh. Porque a gente, no dia a dia, a gente vai, na hora de trabalhar, fazer as coisas no dia a dia, a gente entra em várias dinâmicas que a gente suja muitas vezes o nosso campo de visão. Que eu falo que se a gente tomar banho porque a gente sair, a gente se suja, escova os dentes, por que não a gente escovar também e lavar a nossa mente, sim, a nossa visão de si mesmo? Que aí entra nessa clareza. Então é uma manutenção constante que vai ajudar com que a gente tenha uma consistência a médio e longo prazo. Que é autoconsciência, de novo, daquilo que eu falei, que é importantíssimo que você leve isso adiante, né? É a gente saber que não tem resposta pronta, não tem uma pílula mágica, é tudo uma construção, e a construção ela precisa ser feita, cada um fazendo o seu próprio castelo, o seu palácio, cada um construindo o seu propósito, sua função, e esse entendimento é como se fosse tijolinhos de ouro que você vai acumulando. Muito bom. Bruno, tem uma outra pergunta aqui. Meu objetivo é na área política. A utilização dessa ferramenta pode me ajudar? Tem salvação para quem está no meio político? Eu diria que todo mundo tem salvação, desde que as pessoas saibam o que são as consequências das ações delas. Sim. Por que eu falo dessa consequência? Aí entra nessa visão, né, do autoconhecimento também faz com que a gente entenda essa amplitude. Porque muitas vezes a gente, quem nunca... Aí, que atira uma pedra. Quem nunca falou alguma coisa que ofendeu alguém e depois se arrependeu? Sim. Então, esse é um exemplo de quanto que às vezes a gente não tem do autoconhecimento. Né? Eu não estou falando que eu sou o Deus e que sou evoluído, que eu tenho isso. Eu também faço um monte de cagada. E esse processo de eu perceber e reciclar e reajustar, que é o que importa realmente. Esse que é o processo real de a gente evoluir, de a gente melhorar. Que não que a gente faz um curso ou a gente lê um relatório e a gente tem uma técnica que
a partir desse momento a gente está imune daquilo tudo. É uma reciclagem constante, né? É o nível de manutenção e responsabilidade, que é a mesma coisa que você pega alguém que faz academia, que ela tem uma performance que ela conseguiu atingir um patamar, seja de resistência física ou de força, se ela parar por 2, 3 meses, ela perde. Então, é aquela coisa, quanto mais você conquista, mais ganhos você tem, mas ao mesmo tempo, quando você para de ter esse estímulo à manutenção, você vai virar para o outro lado, você perde também. Então, aquele negócio de ser promovido à incompetência, né? Promovido à própria incompetência que a gente traz, né? Sim, muito legal isso, que eu até lembrei agora de uma palestra do Belletti, que foi um dos grandes jogadores aí, que jogou na seleção também, que ele fala que o prêmio de um grande competente que ganhou em primeiro lugar um troféu é o outro desafio maior. Que aquelas habilidades, aquelas competências servem, mas já não servem na mesma intensidade. Então a gente é promovido à nossa própria incompetência. Então é uma constante melhoria, um constante aprendizado. E é legal, só pegando um gancho disso aí, que você está colocando da grande incompetência, que a gente tem uma nomenclatura, ou uma semântica, né, um entendimento disso, de incompetência, como muito ruim. Porque a gente não se permite errar, ser incompetente. E, então, quando a gente fala disso, muita gente está ouvindo agora vai falar, putz, mas todo esse esforço que eu estou fazendo vai chegar num ponto que eu vou olhar e falar, não vai prestar nada esse esforço, eu vou ter que começar de novo todo o problema. Aí eu faço paralelo com as artes marciais, né? Que até a faixa preta, que muita gente no Ocidente acha que a faixa preta é o pico, o ápice, na verdade a faixa preta ela é o começo dessa arte. Que aí tem 10, 15 dans para frente. Por que falar que é o começo? Porque os fundamentos básicos, que é aprender os movimentos, seja dar um soco, dar um chute, isso começa a ser muito mais natural, não é algo que a pessoa tenha que pensar em dar um soco, e isso dá uma liberdade para essa pessoa virar um artista marcial, é ela criar os próprios movimentos também, é ela ter essa função muito mais espontânea, muito mais instintiva, que trazendo no nosso dia a dia, a gente desenvolver competência, seja de adaptação, seja de criatividade, seja de lidar com o VUCA, isso num processo, a gente no começo vai penar muito, vai sentir dificuldade, incompetência, mas quando você vai praticando, eu não conseguia fazer nem 10 VUCAs junto, mas agora eu consigo pelo menos um VUCA. Uma confusão aqui que eu nem sei, é uma loucura aqui, e eu consigo resolver esse, e aí depois você vai com o outro mais. Então, gradativamente, você vai ganhando esse corpo, como na musculação, você vai pegando peso por peso, vai aumentando até um patamar que você está realmente muito mais condicionado. No dia a dia é a mesma coisa, com tudo, né? Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui. Manda. Assessment pode me ajudar a ficar rico, mesmo dentro desse cenário de pandemia? Com certeza. Que aí eu volto de novo na questão do manual. Se você souber se usar muito bem os teus talentos potenciais, principalmente onde que você não é bom, e alavancar onde você é bom e juntar essas lacunas, facilita demais. Por exemplo, agora, o que seria o segmento de curso online, ou essas dinâmicas de interação online, estão em voga, estão em alta. Então, significa que todo mundo vai para online? Sim ou não? Pode ser que agora no Sim, que é o todo mundo online, você tenha umas demandas imensas de logística de entrega. E de repente você tinha uma ideia de fazer um planejamento de logística que talvez só você tinha pensado, ou que outros pensaram, mas talvez não faziam como você faz, e você cria uma startup e de repente, pum, você virou um unicórnio, né? Que faturar 1 bi. Eu diria que a oportunidade todo mundo tem, porque cada um tem o seu caminho. O problema é quando a gente quer trilhar o caminho do vizinho. É isso aí. Mais uma vez entra a questão da importância do objetivo, da definição do objetivo, né? Ó, quem perguntou é quem tá falando para revelar o próprio nome aí. Quem perguntou isso é o Márcio. Revelar o próprio nome, o Márcio Lucélio. Isso. Salva de palmas para o Márcio, então. O assessment pode me ajudar em qual curso cursar na faculdade? Sim, também, né? Também. Sim, também. Deixa eu ver outra aqui. Aliás, pegando o gancho até disso, né? Que a gente está falando de assessments, né, vale a pena quem quiser conhecer, dar uma entrada no site
da TTI Success Insights, depois vocês podem passar o site. Porque tem várias formas de assessment, né? Desde inteligência emocional, desde comportamento no DISC, como competências, tem também a axiologia, que entra mais complexidade, como é que a gente pensa e julga, tem também de vendas, né? Competências de vendas, daí por diante. E o que é interessante é que a gente vai atender cada demanda buscando a ferramenta que está mais adequada com a demanda. Não é aquela história que se você é martelo, todo mundo é prego, né? Que a gente vai usar só um e esse é o melhor, a gente vai resolver tudo. E muitas vezes eu tenho algumas intervenções com clientes que me procuram e que eu não uso assessment. E aí você fala, pô, mas você fala tanto de assessment e você não usa assessment? Eu falei, porque às vezes a demanda não é essa, é outra. Não adianta eu também querer, porque eu tenho essa competência, eu quero usar ela o tempo todo, porque eu acho legal. Gente, eu acredito que daqui 15 minutos a gente vai cair de novo, então a gente vai Caramba, tá voando o tempo. A gente vai começar. Eu falo pra caramba, né? Não, que isso. Tá na hora de falar, Bruno. Bom, pessoal, então para ajudar todos vocês que estão assistindo, num formato gratuito, tá? A TTI, Success Insights, trouxe uma ferramenta que contém a metodologia DISC e traz para a gente, nos revela dicas práticas, rápidas e totalmente voltadas para o nosso perfil, tá? Tá dentro do meu Linktree, na minha bio, tem lá o link que está escrito lá, DISC, metodologia que contém o DISC gratuito, tá? Então, é um relatório assim rápido, você responde em 10, 15 minutos no máximo, e você vai ter lá na primeira página, logo de cara, dicas de como trabalhar em casa voltadas para o teu perfil. Aí você vai falar assim, Nelly, mas eu já não estou mais home office, ou é só home office que traz? Gente, as dicas, elas são tão direcionadas para o teu perfil, tão direcionadas para o teu acesso comportamental, que você pode utilizar essas dicas para qualquer coisa, né? Desde que você queira ter mais performance. E além das questões que traz para o teu perfil de comportamento, que é logo na primeira página, traz nas páginas seguintes como você deve lidar com outras pessoas que têm perfis diferentes aos teus, né? Bruno, você quer falar um pouquinho desse relatório Trabalho em Casa? Como que está sendo aí a aplicação disso na prática? Eu acho que você falou tudo e muito bem, muito melhor do que eu falaria. É muito legal que realmente ele foca em ajudar a gente a entender esse lado de trabalhar em casa, principalmente nessa loucura da pandemia. A vantagem é que é gratuito, né? Então, por mais que seja focado especificamente em trabalhar em casa, dá todas essas dicas aí que você falou e entender os outros também. E outra coisa também, que ele é por tempo limitado, ele é gratuito, só que ele é por tempo limitado. Então, ele é só até o dia 31 de maio, ele não vai ultrapassar 31 de maio. Acesse, quando a gente finalizar aqui, fechar a live, vai lá, faça o assessment, envia para pessoas que vocês querem, porque nós somos, né, a média das pessoas que estão próximas da gente. Então, compartilha isso, você está tendo acesso a um conteúdo gratuito. Então, vai lá, faça, compartilhe com as pessoas, tá? Não tenha vergonha. Em nenhum momento vai ser cobrado de você, tá? Então, são informações que vão ajudar nisso tudo que nós falamos, que começou pelo autoconhecimento. Depois vem pela questão da especificação de objetivos e entender como você vai lidar num cenário, né, VUCA. Fala. Maravilha! Mano, fantástico! E é uma honra. Tá 11 horas da noite, 11h10, e o pessoal aqui bem ligadão, várias curtidinhas aqui. Eu não sei se tá todo mundo falando só para me agradar, para ser legal. Mas é um prazer enorme colocar para fora, né, tudo isso de entendimento, de experiências que eu vivenciei, de aprendizados, até dessa questão de tirar um pouco dessa mística, né, que as pessoas colocam de buscar uma solução pronta, uma pílula mágica, porque a verdade é a gente precisar virar um atleta, né, da nossa própria vida, a gente tem que praticar isso.
O Márcio está pedindo para colocar o link aqui. Márcio, mais fácil do que isso não existe. Você vai lá no meu link, no meu perfil, clica no único link que tem lá e tá escrito Assessment com metodologia DISC gratuita. É rápido, é só clicar. E agora um presente para vocês que ficaram aqui até o final. Toque os tambores aí, Bruno. Você quer dar música. Será que a gente fala essa surpresa ou não? Não sei, vocês querem? Momento João Kleber. Brincadeira. Vocês querem aí um presente, gente? Quem quer, levanta a mão e diga eu! Bom, a minha última postagem é a arte do convite da live, minha e do Bruno. Quem está aqui e entrar lá agora, curtir o meu Instagram e o Instagram do Bruno, curtir a postagem e comentar por que valeu a pena participar dessa live, ou você pode compartilhar qual foi o seu maior aprendizado com essa live, vai concorrer a um Assessment DISC. E além do Assessment DISC, vocês vão ganhar, gente, olha o presentão, uma devolutiva comigo e o Bruno. Olha só, hein? Uau! Devolutiva em dose dupla. Uau! Confesso que eu nunca fiz devolutiva em dose dupla. Dose dupla. Muito bom. E, por exemplo, você já tem o Assessment e você quer ainda assim ganhar a devolutiva, é só ir lá, curtir, comentar que você vai participar do sorteio. Vou fazer o sorteio amanhã. Eu falo que é de madrugada, porque eu acordo 5 horas da manhã. Mas eu vou fazer amanhã, a hora que eu acordar, eu já faço o sorteio, já posto, já marco você que ganhou. E é isso. Bruno, fantástico. Você quer falar mais alguma coisa, meu querido convidado? Eu só tenho a agradecer, só complemento com relação ao famoso valeu a pena, de ressignificar, porque a gente está acostumado tanto a ter pena, né, ter que fazer a pena valer, e mudar um pouquinho esse jogo, né, que não é mais pena, né, que a gente consiga enxergar, principalmente nessa situação de pandemia, que a gente pode transformar as penas em oportunidades, e que seja uma conclusão, na verdade, né, um significado que a gente leva. Então, eu sugiro não só que vale a pena, mas o que fez sentido para vocês. E essa pergunta eu sugiro também que vocês levem pelo menos uma vez por dia, né? O que fez sentido hoje para vocês? Finaliza o dia assim para você olhar e filtrar o que vai fazer sentido amanhã e depois de amanhã. Que a felicidade que a gente busca, de novo, não é um produto pronto, não está num carro, não está numa casa, não está numa pessoa que já nasceu, e sim no quanto você faz essas escolhas do dia a dia, do oxigênio, do que faz sentido, e esse caminho somando um dia após o outro, virar uma felicidade que é essa história que você deixa para trás e o legado que fica para sua frente. Exatamente. Bruno, gratidão, viu? E eu que agradeço. Tô me sentindo assim, a última Coca-Cola do deserto. Realmente, assim, desde o significado que teve para mim fazer a formação contigo, foi assim um momento de bastante ressignificado e enfim, eu quis compartilhar isso com as pessoas e eu tô percebendo aqui que a impressão não foi só minha, você realmente é um ser de muita luz, é um ser que traz consigo o seu propósito bem, bem forte. E muito obrigada mesmo pelo compartilhamento de tantas informações, pela tua disponibilidade, por você ter aceitado o convite, principalmente. Você está abrindo assim, né? Não tinha pessoa melhor para abrir esse mês de live. E é isso. Estou muito feliz em compartilhar essa tela aqui com você. Gratidão toda minha, é uma honra contribuir com a super profissional aí, super pessoa e super popular também aqui no Instagram, que a galera tá 2 horas aqui firme e forte. Isso é mérito da sua competência também de atrair todas essas pessoas. Fantástico. Agradeço a todo mundo pelo tempo, principalmente pela disposição, porque é muito raro que as pessoas cada vez mais consumam essa questão de cutucar o que faz sentido. É muito fácil a gente se ocupar com Big Brother, ocupar com uma série e nem sempre ocupar com a sua própria história. Exatamente. Então pessoal, vamos que vamos. Isso. Vão lá, curtam o meu Instagram, o Instagram do Bruno.
curtam a última postagem que eu fiz e comentem lá porque valeu a pena participar dessa live. Vai ser maravilhoso ter todos vocês lá, independente de ter o presente ou não, né, Bruno? Mas para nós é muito importante saber o que essa live agregou na vida de vocês, tá bom? E amanhã a gente compartilha o resultado do sortudo ou sortuda. Um beijo, Bruno. Um beijo para vocês todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.